pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Serode em Porto Alegre e hoje nós vamos estar falando sobre degraus da maturidade. A vida cristã, ela não é como uma lagoa, ela é muito mais parecida com um rio. Ela não é estática, ela está sempre em movimento, ela é progressiva. Ela visa a maturidade espiritual, a transformação à imagem de Jesus. Pedro, entendendo isto, na sua segunda carta, ele fala sobre algo que eu vou chamar de degraus da maturidade. São passos que nos levam a crescer espiritualmente. Então, eu vou convidá-los a lerem comigo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 até o versículo 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos algumas verdades preciosas. Primeiro, Pedro começa dizendo que nós devemos ser diligentes em escalar ou subir estes degraus. A palavra diligência é uma palavra que fala de ação, que fala de determinação. E a vida cristã é assim, tu não pode querer viver uma vida vitoriosa sentado, esperando que o Espírito te mova. Tu precisa estar disposto a te dedicar, a te esforçar, a ser diligente em querer crescer. Nós todos, ao nos convertermos, nós devemos sempre desejar o crescimento espiritual, devemos ser diligentes. E daí ele diz que nós devemos associar cada degrau ao outro, ou seja, é cumulativo. Estes degraus que nós vamos estudar hoje, eles são cumulativos. Tu não te forma, tu não começa num, depois termina ali e vai para o outro. Não, eles são cumulativos, é um se juntando ao outro. E depois ele diz no versículo 8 que existindo então estes degraus na tua vida, eles devem aumentar. Ou seja, nós podemos, mesmo depois de tendo esses degraus em nossas vidas, nós podemos continuar crescendo neles, nos aperfeiçoando em cada um deles. Amém? Então vamos começar com o primeiro degrau, que é o degrau da fé. Ele diz que nós devemos ser diligentes e começar então com a fé. A fé é o primeiro degrau. Mas fé em quê? Primeiramente, fé em Deus. A nossa fé não está numa religião, a nossa fé não está em uma teologia, numa filosofia. Não, a nossa fé está num Deus vivo que se manifestou através de Jesus Cristo. Nós precisamos crer nele. E crer significa também confiar. O primeiro degrau, o primeiro passo de qualquer um que entrega a sua vida para Jesus, ele precisa aprender a crer no que Deus nos ensina na sua palavra. Precisa crer nisto mais do que nas suas emoções, mais do que nas circunstâncias. Porque é muito fácil as nossas emoções nos enganarem, porque não temos controle sobre elas. Também as circunstâncias à nossa volta muitas vezes parecem ir contra nós e até mesmo contra as promessas que Deus nos diz. Mas são nessas horas que nossas emoções parecem não ajudar ou as circunstâncias parecem contradizer as promessas e o amor de Deus que nós então escolhemos. Não, eu vou viver pelo que eu sei ser a verdade. Este é o primeiro degrau, a fé. O justo viverá pela fé. Não apenas nos convertemos pela fé, nós vivemos pela fé. Este é o primeiro degrau. O segundo degrau é a virtude. Virtude se refere à retidão, a ter uma vida correta. E é muito importante. E infelizmente, nos nossos dias, a retidão, a virtude, a vida santa, é uma coisa que a igreja tem negligenciado muito e nós temos falado muito sobre isso. Precisamos voltar a entender que o cristão é aquele que abandona a maneira do mundo viver e ser e passa a viver como Jesus viveu
e como Jesus foi, na sua maneira de falar, pensar e agir. O cristão, ele não mente, o cristão, ele não rouba, o cristão, ele não engana, o cristão, ele aprende a perdoar, a servir, a amar, ele muda a sua maneira de ser. Em todas as cartas que nós lemos no Novo Testamento, o final delas trata da questão da ética cristã. Não adianta nós termos apenas a teologia, nós precisamos ter a ética, precisamos ser pessoas que andam como Jesus andou. E este é o segundo degrau. Não adianta nós termos fé e não termos caráter. O caráter é muito importante e o mundo vai crer em Cristo quando a igreja voltar a ser uma igreja de caráter. O terceiro degrau é conhecimento. Eu sei que hoje nós vivemos numa sociedade que tem muita informação, mas eu não estou falando apenas de informação, eu estou falando de familiaridade com as Escrituras. Não é apenas pegar um versículo por dia ou pegar uma caixinha de maná, como existia antigamente. Não, é nós nos familiarizarmos com a Bíblia, nos familiarizarmos com as doutrinas bíblicas, tanto as teológicas como as de ética cristã. Nós precisamos conhecer de Gênesis a Apocalipse. Infelizmente, essa é outra falha que eu vejo na nossa geração, é o descaso que se dá à Bíblia hoje em dia. Mas nós precisamos entender que o terceiro degrau da vida cristã é a familiaridade, é o conhecimento deste livro. Não só de um, ou de um versículo ou de outro, mas de Gênesis a Apocalipse. Todo o livro, diariamente estudando para conhecer e se familiarizar melhor com aquilo que Deus nos diz através da sua palavra. O próximo degrau, o quarto degrau, é domínio próprio. E domínio próprio nos dias de hoje é tão importante quanto sempre foi, mas nós temos muito domínio próprio para os estudos, temos muito domínio próprio para o trabalho, e ai daquele que não tiver, né? Batendo ponto, chegando no horário. Mas o domínio próprio também é necessário para a vida cristã. E domínio próprio fala de disciplina. Temos que ser pessoas disciplinadas nas coisas do Senhor. Nós temos que ser pessoas, por exemplo, que sabem a importância de ir à igreja e não faltarmos os cultos, a importância de orar e não deixarmos de orar, a importância de lermos as Escrituras e não deixar de ler as Escrituras. Nós precisamos ser um povo que sabe dominar os seus sentimentos, porque os sentimentos são como ondas, e ora a gente está alegre, ora a gente está triste, ora nós estamos entusiasmados, ora estamos desanimados, mas o domínio próprio nos garante aquela constância. Quando nós somos pessoas disciplinadas, que não nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelos sentimentos e aprendemos a nos disciplinar em Cristo, então nós podemos garantir uma vida cristã que é progressiva. E aliás, é necessário o domínio próprio para a gente subir o próximo degrau, que é a perseverança. O cristão é aquele que tudo que ele aprende, ele procura viver e ele não retrocede, ele não volta para trás. Nós devemos ser pessoas constantes, pessoas que perseveram dentro daquilo que nós já aprendemos. Nós não somos perfeitos. Eu lembro quando eu me converti, a primeira vez que eu entrei numa livraria evangélica, eu vi aquele monte de livros e eu pensei, socorro, será que eu vou ter que conhecer tudo o que está escrito em todos esses livros aí? Graças a Deus que alguém me explicou, não funciona assim. Tu simplesmente precisa viver aquilo que tu já aprendeu e já entendeu. Nós não podemos retroceder, regredir. Nós precisamos ser constantes, sempre avançando, nunca retrocedendo. Isto é perseverança. O próximo degrau é piedade. E piedade é uma palavra um pouquinho difícil de entender, mas vendo o que os comentaristas dizem, a melhor definição que eu achei de piedade é ter uma vida íntima com Deus. E a única maneira de ser uma pessoa piedosa, uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem intimidade com Deus é através do que eu chamo de devocional, ou seja, separando diariamente um tempo para estar com o Senhor, ler a Bíblia, orar, louvar.
Isso precisa ser diário, porque não tem como desenvolver um relacionamento com alguém sem ter este tempo juntos. Não tem como marido e mulher ter um relacionamento saudável se não tiverem tempo juntos. Não tem como pais e filhos terem um relacionamento saudável se não tiverem tempo juntos. Não tem como nós vivermos uma vida piedosa, uma vida consagrada, se nós não dedicamos tempo para o Senhor. E este tempo para o Senhor se chama devocional. Diariamente separando meia hora, 1 hora para estar com o Senhor. Depois da piedade vem o penúltimo degrau, o 7º degrau, que é a fraternidade. E fraternidade é uma palavra que significa o amor que existe entre parentes, um amor que existe entre irmãos. Jesus fala da fraternidade da seguinte maneira: amai o teu próximo como a ti mesmo. E a vida cristã, ela está dividida em 2 grandes mandamentos. Amará a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Não tem como viver a vida cristã de forma isolada. Precisamos uns dos outros, precisamos da família da fé. Precisamos aprender a nos relacionar, a perdoar, a ajudar, a servir. E isto faz parte do crescimento espiritual. Aliás, eu acredito que é impossível crescermos espiritualmente se nós não tivermos convivência com outros irmãos. É na convivência que nós aprendemos a nos relacionar, a lidar com os conflitos, com a diferença de personalidade, de caráter. Então, a fraternidade é uma parte importante da vida cristã. E veja bem que está lá em cima, no 7º degrau. Ou seja, Deus dá muita importância aos relacionamentos. O último degrau é o degrau amor, ou como no original diz, ágape. O amor de Deus. É aquele amor que Jesus manifestou morrendo na cruz por nós. É aquele amor que Deus Pai manifestou entregando o seu Filho por nós. Este é o tipo de amor que nós devemos ter pelo Senhor e uns pelos outros. Jesus fala desse amor quando ele nos diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É bem diferente do amor fraternal, onde Jesus disse: amai uns aos outros como a si mesmos. Aqui ele está dizendo: amai uns aos outros como eu vos amei. E nós sabemos que Jesus nos amou de tal maneira que ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Só assim nós poderemos dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só assim nós podemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então esse é o maior, é o último degrau, é o nível mais alto de maturidade espiritual, onde o eu desaparece. Onde a Sulamita, em Cântico dos Cânticos, diz assim: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Ela nem aparece, ela começa dizendo: o meu amado é meu e eu sou dele. Mas ela termina dizendo: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Ela desaparece. O único interesse que ela tem é em agradá-lo. O único interesse que Paulo tinha era em servir os irmãos. Ele disse: eu estou pronto para me gastar e me deixar gastar por amor a vocês. Então é um nível de extrema maturidade quando nós começamos a nos parecer muito com Jesus. Agora, no versículo 8, Pedro ele diz uma coisa interessante que eu mencionei no início da nossa conversa. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Eu quero deixar claro para vocês que não significa que esses diferentes degraus não podem eventualmente existir na nossa vida. Eventualmente nós temos fé, eventualmente nós temos domínio próprio, eventualmente nós temos amor fraternal. E isso pode acontecer no nosso andar com Deus. Mas eu estou falando de algo que é constante, de algo que faz parte da tua personalidade. É algo que tu adquire pelo Espírito de Deus e aquilo não te deixa mais. Eu não estou falando de uma fé oscilante, eu estou falando de uma fé que foi conquistada. Eu não estou falando de uma virtude oscilante, eu estou falando de uma virtude que foi conquistada. E assim por diante. Então é importante. Não quer dizer que alguém não possa ter amor
ágape por alguém num determinado momento, ou amor fraternal, ou se ver vivendo uma vida num nível de virtude. Mas em Cristo Jesus e através do poder do Espírito Santo, Pedro está nos dizendo aqui que nós podemos conquistar estes diferentes degraus, fazendo com que cada degrau venha a fazer parte da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa maneira de ser. E uma vez presente em nós, apenas aumentar e crescer. Então esse é o desafio maravilhoso que eu encontro neste texto de Pedro aqui, que nós podemos verdadeiramente sermos transformados à imagem de Jesus, uma forma progressiva, mas eventualmente chegando lá. E esse é o desafio que eu acredito que Pedro nos dá aqui e que eu lanço para vocês. É uma vida progressiva, de crescimento, não é estagnada. Tu não fica parado pensando, bem, entreguei minha vida para Jesus, acabou, agora estou pronto para ir para o céu. Não. Entreguei minha vida para Jesus, comecei como uma criança na fé, mas eu vou crescer, eu vou amadurecer, o Espírito Santo vai me santificar e me aperfeiçoar, e eu vou subindo estes degraus, e na medida que eu vou subindo, eu vou chegando cada vez mais perto de Jesus, e não vou esquecer do que Ele fez por mim. Então este é o desafio que eu lanço, e eu espero que muitos de vocês peguem isto e corram com esta verdade, querendo crescer cada dia mais, subindo estes degraus. Amém? Bem, por hoje é só. Até a próxima. Deus os abençoe. Tchau. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.